Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Estamos aqui em Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso, e você é o nosso convidado para a partir de agora ficar sabendo ainda mais sobre um assunto extremamente importante que faz muita diferença, ou pode fazer muita diferença, estar conhecendo, estar por dentro desse assunto. Afinal de contas, hoje a gente vai falar sobre ferrugem asiática, uma doença que atormenta, preocupa os agricultores brasileiros há quase 2 décadas e que a cada safra vem mostrando aí resistência a alguns fungicidas. Por isso hoje a gente vai falar sobre estratégias de manejo para tentar aí conseguir vencer essa luta, essa batalha contra a ferrugem. Quem está aqui comigo é o instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, engenheiro agrônomo, nosso amigo aqui que já está conosco várias vezes, o Wellington Magalhães. Mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrone, bom dia, o produtor rural, pessoal do campo. É sempre grato estar aqui com vocês, trocando informação, né? Trazendo coisas novas, informações técnicas para auxiliar o produtor. Esse é um assunto extremamente importante, né? A gente não exagera quando fala de ferrugem, né? Não, de forma alguma. Nós estamos falando aí da doença, eu posso até arriscar falar de uma das doenças mais importantes do mundo, porque nós estamos falando aqui no Brasil da soja, né? No caso, que é uma doença que ocorre com grande especificidade na soja, e a soja ela é plantada no Brasil em mais de 30 milhões de hectares. Exatamente. Né? Então é um risco muito grande, precisa ficar atento. Que causa perdas aí com cifras altíssimas a cada safra, já foram bilhões em perdas aí nesse histórico da ferrugem no Brasil, portanto os produtores sempre muito atentos a este assunto. Vamos lá, vamos seguir para o tema então de hoje? Exato. Só para lembrar aqui, a soja ela é uma das culturas mais importantes, né, no Brasil. Né? Ela é hospedeira aí de inúmeras doenças, né? Mas nenhuma delas causa mais dor de cabeça, mais preocupação, não só para o produtor, Patrone, mas para pesquisadores, professores, técnicos do campo, porque realmente o seu manejo é muito difícil. Né? Então a gente coloca aqui a ferrugem asiática, dentre inúmeras, né? Eu estou citando apenas algumas doenças da soja. A ferrugem asiática realmente ela é a que mais preocupa devido à sua intensidade de ocorrência, ao seu poder de disseminação no campo. É muito rápido esse processo, né? Então chama atenção. E uma coisa muito interessante é que dentre essas doenças, a ferrugem ela é que pode causar até 100% de perda no campo se não houver controle. Então se o produtor não tomar cuidado, ele não se atentar nos detalhes, no manejo, não vou nem falar no controle, mas no manejo, ele perde até 100% da lavoura, como já aconteceu em várias regiões do Brasil. Exatamente, muito alerta sempre com a ferrugem. Isso. A ferrugem asiática ela é causada por um fungo, né, o Phacopsora, e é a doença mais severa que ocorre na cultura. Né? Ela foi identificada no Brasil em 2001, né? Na verdade ela é oriunda, pelo próprio nome diz, ferrugem asiática, ela veio da Ásia, foi identificada no Japão, no início de 1907 aproximadamente, e se espalhou, né, quando chegou no Brasil em 2001, se espalhou rapidamente por praticamente todas as regiões produtoras. Por quê? Esse fungo ele se dissemina pelo vento, né, a esporulação, esses esporos, então assim, como corre pelo vento, essa disseminação no campo é muito rápido. E aí qual que é o principal dano causado pela ferrugem? É a desfolha precoce. Se você tem desfolha precoce, você tem menos fotossíntese, você tem menos atividade metabólica na planta, consequentemente, perda de produtividade, porque a planta não consegue formar grãos, não consegue granar, né, fazer enchimento de grãos, aí o dano é direto. Né? Então, tomar muito cuidado em relação ao fungo. Como identificar aí que você está com esse problema no campo? Exato. Assim, a identificação, ela tem que ser realizada no início, né? Porque a gente pode observar ali na figura que são pontos específicos na planta que ocorrem. Né? Os primeiros sintomas da ferrugem começa pelo terço inferior da planta e aparece com minúsculas pontuações, né, de no máximo 1 milímetro. Mas isso assim, na fase bem inicial, Patrão, a gente está falando lá no iniciozinho. Tá? E aí as pontuações ficam mais escuras, né, com o tecido sadio da folha, né, com coloração esverdeada, cinza esverdeada. Essa confirmação da ferrugem ela é feita pela observação das estruturas de reprodução do fungo no verso da folha. Agora uma coisa interessante, por que no terço inferior da planta? Por que na parte do bacheiro? Porque é ali onde você tem mais calor e umidade. Calor e umidade são pontos assim que favorecem a reprodução do fungo. Não só da ferrugem asiática, né, para todas as doenças, mas a ferrugem merece uma atenção especial. Por isso que há tanto alerta aqui em Mato Grosso, né, quando a gente tem tempo úmido, né, a gente tem uma temperatura geralmente muito elevada no campo, quando começa a ficar muito tempo nublado, chuva, sempre aumenta, redobra aí a atenção, o alerta Redobra a com a atenção. incidência da ferrugem. Até um detalhe que hoje
boa parte das fazendas tem essas estações meteorológicas, né, para fazer esse monitoramento. E não só do Mato Grosso, né, todo o Cerrado, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Então você pega meses de final de dezembro e janeiro são os meses de maior incidência da ferrugem asiática. Perfeito. Tá? Só para reforçar aqui, né, por que esse fungo ele dissemina tão rápido, né? Quando há infecção no primeiro momento, para haver a infecção, né, basta que haja água livre na folha por um período de 6 horas aí, que é assim, não é uma coisa difícil aqui na nossa região nessa época de dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Com a temperatura de 18 a 26 graus. O fungo se infecta a folha principalmente pelos estômatos. 5 dias após a infecção já aparecem os sintomas. Rápido tá? assim? Rapidamente. E aí, com 6 a 7 dias, já começa a formação e liberação de esporos. Aqui está o agravante, um dos pontos interessantes da ferrugem, porque com poucos dias, menos de 15 dias, essa doença já está disseminando no campo. Ou seja, eu fiz um monitoramento hoje, minha lavoura está 100% sadia. Em menos de uma semana depois eu posso ter esse problema. 15 dias depois eu posso ter esse problema, 2 semanas eu posso ter esse problema. Em menos de 5 dias você já pode ter a doença infectada na lavoura, e em menos de 15 dias está disseminando para o restante do campo. Entendeu? E ela não é como outras doenças, aí um ponto interessante, que algumas doenças ela infectam a folha, e ele começa a reproduzir ali na folha, causar uma mancha ali, né? Vai progredindo na folha. A ferrugem não. Ela infecta a folha e já imediatamente começa a esporulação no campo. Tá? Trouxe aqui algumas imagens, né? Até tem um trabalho do consórcio antiferrugem, em parceria com a Embrapa e instituições privadas, que faz esse estudo, faz o monitoramento no Brasil todo. Tá? Então, assim, começa com pontos iniciais. É claro que aqui nós temos uma situação de grande esporulação na folha, né? Se o produtor tiver dúvida, basta ele coletar parte dessas folhas, colocar no saco transparente, né, de plástico, né, infrar esse plástico e isolá-lo, né, fechar, né, ele e mandar para uma instituição de pesquisa próxima. Né? Aqui no Mato Grosso eu diria que a Fundação Rio Verde, a Fundação Mato Grosso, né, a própria Embrapa faz esse trabalho. Então, assim, é bom estar alinhado com a pesquisa. E aqui um outro caso, essa folha diz muito assim em relação ao nome, né, faz jus ao nome, ferrugem asiática. Fica uma característica de ferrugem, né? Claro que aqui nós temos uma folha com incidência bem alta, né? Isso aqui provavelmente em áreas infestadas já no final do ciclo. Então aí vai praticamente assim criando uma condição desfavorável para a planta, né? E as perdas, os prejuízos podem ser muito grandes, tá? Bom, quais são os danos, né, pela ferrugem? São danos diretos, né? O principal delas é a desfolha precoce. Esse é o principal dano que ocorre com as plantas. Consequentemente, com a desfolha precoce, né, da planta, da soja, ocorrem vagens vazias, menor peso de grãos, queda de qualidade, né, e aí até sementes verdes. Ou seja, você não tem folha, você não tem fotossíntese, né? Não Ou seja, tem. você não vai produzir. Isso, e aí essas sementes verdes, o que acontece na lavoura? Uma discrepância entre grãos maduros, grãos verdes, aí isso dificulta até no processo de colheita. Tá? Perfeito. E aqui mais os danos um dano mais severo, né, de como que ocorre no campo, né? Então ali na imagem à esquerda as folhas altamente infectadas. Até nós vamos trabalhar aqui nessa apresentação como devem ser realizadas as medidas, né, de manejo para controle da ferrugem asiática, porque desde que ela foi encontrada no Brasil em 2001, ela se espalhou rapidamente por todo o Brasil, né? E aí, assim, acreditava-se que alguns fungicidas fizessem o controle com muita eficiência e, na verdade, ela tem uma capacidade de resistência muito alta, né? Então, ela passa por mutações rapidamente e aí o controle torna-se muito difícil. Deixa eu entender essa segunda foto aqui, Wellington. O que a gente está vendo? É uma imagem aérea? Não, é Não, uma imagem próxima é uma da imagem folha. aproximada. Aqui o que está acontecendo aqui nessa folha? Está ocorrendo a esporulação, esse fungo já infectou a folha, ele se desenvolveu na folha, agora ele está esporulando. É como se ele estivesse soltando sementes no vento para essas sementes passar a infectar outras plantas. Esse processo, claro, aqui nós estamos numa situação bem agravante, né? Mas com certeza há várias semanas que isso está ocorrendo nessa lavoura, né? Mas, assim, para evitar chegar nesse ponto, né, medidas preventivas devem ser tomadas. Nesse caso aqui, basta que uma presença mínima do fungo presente no campo, ele ocasiona isso em várias áreas. Perfeito. Seguinte, vamos lá, um pouquinho do manejo. Exato. Então, o que é um manejo, né? A gente vai falar bastante disso ainda aqui, do vazio sanitário. O vazio sanitário hoje está praticamente assim, adotado no Brasil todo, né? Ainda tem alguns estados que ainda não há, mas há estudo, há trabalho para ser regularizado em todo o Brasil.
Então, eliminar... Vamos só explicar, que o nosso público muitas vezes pode ter produtor que não, né, tem a ligação com a cultura, explicar rapidamente o que é o vazio sanitário. Exato. O vazio sanitário, a gente costuma chamar de controle legislativo, né? O que é um controle legislativo? Em consonância com o governo, há um período em que todos os produtores não podem cultivar ou ter plantas vivas, no caso da soja. Para quê? Para evitar ou para minimizar, né, ou reduzir a sobrevivência do fungo na entre-safra. Qual que é essa estratégia? Quando iniciar novamente a safra, reduzir o número de aplicações e você ter baixa incidência do fungo. Tá? Recentemente o Paraguai, né, aderiu ao vazio sanitário, a gente vai mostrar também o período, né? Então assim, isso é muito importante, tá? Como estratégia de manejo. Como estratégia de manejo, semear cultivares de soja precoce na época indicada. Eu sempre costumo lembrar que a ferrugem mudou o sistema de manejo no Brasil. Os produtores passaram a cultivar soja mais cedo. Com isso a gente teve até uma crescente na produção de milho, né? A gente não fala mais assim milho safrinha, milho de segunda safra, né? Semear soja com densidade de plantas que permita bom arejamento. Até o melhoramento permite isso, as folhas com arranjo espacial que permite uma entrada da radiação com maior tranquilidade, né, ali nas entrelinhas, porque o fungo fica no bacheiro, na parte baixa. Tem que monitorar a lavoura. O monitoramento ele é a base, né, do MIP, tá? E controlar a doença com aplicação de fungicidas no início. O controle é preventivo e a gente vai falar disso com bastante detalhe. Vamos sim, vamos pedir então que o nosso telespectador continue conosco. Daqui a pouquinho a gente entra mais no manejo, entra mais nas estratégias, né, e nesse risco de resistência, como tentar evitar ou minimizar, retardar essa resistência do fungo da ferrugem aos fungicidas que são hoje utilizados. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje recebendo o Wellington Magalhães, que é engenheiro agrônomo, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, falando sobre ferrugem asiática. Você já trouxe, o Wellington, um panorama explicando rapidamente o que é a ferrugem, né? Mas principalmente focando no poder de disseminação dessa doença, nos riscos que ela leva e também nos impactos que ela pode proporcionar ao campo, uma doença que já está há quase 2 décadas no Brasil, perturbando os agricultores e que mostra a cada ano, né, ser mais resistente, o fungo se torna mais resistente aos produtos que a gente tem hoje para utilizar. Esse combate fica cada vez mais difícil. Então eu te pergunto, de que maneira ela vem sendo combatida ao longo desses quase 20 anos aí e para onde a gente está caminhando nesse controle? Exato, patrão. Tá interessante que os produtos que nós utilizamos hoje no controle da ferrugem asiática são produtos que estão no mercado aí mais de 30 anos, vamos bem dizer assim, né? E uma mensagem interessante que nós temos que deixar aqui para o produtor rural é que não podemos ficar dependentes dos fungicidas. O fungicida ele é parte do processo, ele é parte do MIP, né? E o produtor precisa adotar uma estratégia de manejo. Porque para controlar a ferrugem asiática não há uma receita de bolo. Não é uma tarefa fácil, né? Nós vimos aí que vários produtores, os produtores não só no Brasil, né, mas no mundo todo gastam-se bilhões de reais, de dólares para fazer o controle dela. Então, assim, é importante a gente colocar aqui que os fungicidas, eles são uma das ferramentas que o produtor pode adotar, auxiliar. Mas o manejo em si, inclusive a gente fala assim, a ideia do controle da ferrugem não fosse só local, na propriedade, mas sim a nível de vários produtores, municípios, estados, né? Porque aí você consegue ter um controle mais eficiente na ferrugem. Perfeito. Tá? Até para esclarecer isso, né? Isso aqui é até uma figura que a Embrapa divulgou recentemente sobre a eficiência do controle dos fungicidas sobre a ferrugem asiática. Né, nós temos ali em linha azul, né, os grupos dos triazóis, que foi muito bem, funcionou muito bem no início, quando a ferrugem asiática apareceu no Brasil, lá no início, né, e só que como a ferrugem asiática ela se reproduz muito rapidamente, tem um poder de mutação e resistência a fungicidas com muita rapidez, então logo se perdeu a eficiência desses fungicidas, né, as estribulinas também, já desde o início não se tinha muita eficiência. Mas a partir de 2007, onde se observou realmente a resistência da doença aos triazóis, né, a partir de então recomendou-se então a utilização da mistura, né, de 2 grupos de ações ou mais. E nós temos também os outros fungicidas que estão sendo associados, né, ao controle da ferrugem asiática, mas a gente pode observar que nos últimos anos, mesmo havendo mistura entre os produtos, a eficiência no controle é muito baixa. Estou vendo aqui pelo gráfico aqui em torno de 20%. Exatamente. Isso, alguns produtos havendo mistura de 2 grupos de ação, né?
Uma coisa que é muito importante deixar aqui registrado é que não há nenhum grupo de ação novo para ser lançado no mercado assim, Isso posso é o mais dizer. preocupante, Isso né? é o mais preocupante. Para os próximos, posso dizer, os próximos 10 anos não há nenhuma expectativa para ser um grupo novo. Tá? Bom, o que é, né, a resistência do fungo aos fungicidas? O produtor fala assim, mas o que é essa resistência? Né? Isso é a resposta evolutiva natural dos fungos a uma ameaça externa para a sua sobrevivência. O que acontece? Quando o produtor faz uma aplicação na sua propriedade, não há um controle 100% dos fungos. Os mais sensíveis, eles são controlados. Mas aqueles menos sensíveis, que às vezes é uma característica natural da espécie, ele sobrevive. Isso desde o início, né? Porque se você mostrou que no início lá estava em torno de 80% quando a eficiência era a maior, né? Ou seja, desde aquela época você já tinha, né, fungos assim que E isso, resistiam. então, naquela época já tinha. O que Com aquela aconteceu com seleção. esses fungos? Como eles eram minoria, no início você não observou tanta, não afetou tanto, mas com o passar dos anos, esses fungos mais resistentes foram reproduzindo, né? E com o passar dos anos, sim, à medida que você muda a tática de controle com fungicida, você controla os mais sensíveis. Mas aqueles resistentes ficam, eles se multiplicam e disseminam na lavoura. Por isso que nos anos seguintes observa-se sempre uma resistência cada vez maior. Então, por isso o cuidado de você fazer um controle já preventivamente, mas não só com fungicida, mas com manejo, fazer sanitário, calendário de plantio, variedades resistentes e tolerantes, enfim, monitoramento, aplicar todo o MIP. Ótimo. Tá? Então, o uso contínuo de fungicidas com modo de ação específico foi uma dos motivos de ter levado à resistência. Né? A resistência ela pode ser cruzada assim, porque dentro de um grupo de ação eu tenho vários ingredientes ativos. Então, quando o fungo adquire uma resistência, ele passa a ficar resistente a todo aquele grupo de ação, né? Por isso que hoje é indicado a mistura desses grupos de ação. A população também da ferrugem asiática menos sensíveis, né, aos carboxicidas, eles têm sido observados no campo desde 2007 e 2008. Então, assim, fungicidas do mesmo grupo de ação são propensos a apresentar resistência cruzada, porque dentro do grupo de ação eu tenho vários ingredientes ativos. Né? Então, é importante, hoje já se recomenda a mistura, desde 2007, na verdade, né, já é recomendável a mistura de diferentes grupos de ação. Perfeito. Tá? Então, quais são, né, esses grupos? Né? Aqui nós temos os principais grupos hoje utilizados no controle da ferrugem asiática. Né? Aqui os fungicidas recomendados pelo Comitê de Ação de Resistência a Fungicidas. Esse Comitê de Ação ele monitora a ferrugem asiática no Brasil e é um aliado do produtor, né, onde traz estratégias para o controle da ferrugem asiática. Nós temos os triazóis. Os triazóis foram os fungicidas que no início, né, eles são sistêmicos de ação protetora. Lá no início, quando apareceu a ferrugem, sim, eles funcionaram com 80% de eficiência. Hoje recomenda-se tanto os triazóis, as estrobilurinas, os carboxamidas, as suas misturas com os fungicidas multissítios. Né? O pessoal hoje tem falado bastante desses fungicidas multissítios, mas eles já existiam quando a ferrugem asiática apareceu no Brasil, em 2001, 2002, mas a pergunta é assim, por que não se utilizou na época? Né? Porque na época a eficiência deles era em torno de 50%, os triazóis em torno de 80%, né? Então era muito preferível você utilizar os triazóis. E tem uma outra questão também, os fungicidas multissítios, eles não têm um efeito residual no campo. Você aplica ele, se porventura der uma chuva, condições do tempo, a eficiência dele no campo é muito menor, então você precisa estar fazendo a reaplicação desse produto no campo. Tá? Então hoje recomenda-se fazer a mistura desses grupos de ação, desses produtos, né, para poder obter uma maior eficiência. Os fungicidas multissítios, bom, só para lembrar, os triazóis, as estrobilurinas e os carboxamidas, eles são fungicidas de ação específica. Então eles vão estar atuando numa enzima específica ou numa proteína específica do fungo, tá? Por isso que a facilidade de haver a resistência. Hoje recomenda-se a ação desses fungicidas em mistura com os fungicidas multissítios. Tá? Aqui só para a gente lembrar um pouco dessas misturas, né, o que se recomenda hoje, não utilizá-los apenas um produto por conta da sua baixa eficiência. Né? Então no caso dos triazóis, né, recomenda-se a mistura com estrobilulinas. Né? No caso das estrobilurinas, recomenda-se, né, no caso, a mistura com os triazóis. E recentemente, né, em 2016, 2017, aí foi identificada a resistência dos fungos aos carboxamidas, né, que vinham funcionando muito bem no controle da ferrugem. Né? E hoje já há uma resistência, já foi identificada essa resistência, então recomenda-se a mistura do carboxamidas com as estrobilulinas. Só lembrando que, no caso das carboxamidas, ele é preventivo. Então, não se recomenda aplicar os carboxamidas quando a ferrugem já está instalada na lavoura. Recomenda-se aplicar os carboxamidas
antes da ferrugem aparecer na lavoura, até porque, né, apresenta-se hoje, vários fungos apresentam-se resistência a esse grupo, né, de ação de fungicidas. Aproveitando esse gancho da prevenção, essa é a maior estratégia, né? Exato. Uma das principais, né? Isso, é uma das estratégias no uso do fungicidas. No caso dos fungicidas, diferente dos inseticidas, né, a maior parte dos inseticidas a gente faz o controle curativo. Vou no campo, monitoro, quando observar o nível de controle, eu vou e faço a aplicação dos inseticidas. Aqui com os fungicidas não, o controle é preventivo. Eu não posso esperar a doença aparecer, né? É porque aí nós temos os sinais e os sintomas. Eu não preciso deixar os sinais e os sintomas da doença aparecer. Perfeito. Então, o controle preventivo é quando a ferrugem não for detectada na lavoura. Tá? Nesse caso, realizar o controle químico à base de triazol combinados com estubulinas e os carboxamidas. No caso, estou no campo acompanhando, monitorando e identifiquei que a doença está instalada. Aí tem que fazer um controle curativo, né? Que é quando a ferrugem já está presente na lavoura. Nesse caso, realizar o controle químico imediatamente após o surgimento dos primeiros sintomas. Calda de fungicida ela deve conter misturas triplas, né? Triazóis, tubulinas e carboxamidas. Perfeito. Tá? Bom, aí nós temos que falar do vazio sanitário. Não tem como falar de ferrugem, né, a não ser falar. Foi uma das primeiras medidas, né, a serem tomadas na ferrugem asiática. Tá? É um período de ausência de plantas vivas na soja no campo. Tá? Por que o vazio sanitário? Porque esse ciclo do fungo... os esporos eles sobrevivem por até 55 dias, né? Então, preciso ter um tempo ali para que esses esporos, quando ele é lançado no vento, ele não encontre nenhuma planta viva, tá? Então, ocorre um atraso, né, nas primeiras ocorrências de ferrugem, né? E aí, para cada estado, o produtor tem que estar procurando a sua secretaria de agricultura para observar qual que é o período de vazio sanitário em todo o estado. Isso aqui é um resumo dos principais estados hoje que cultivam soja e que têm vazio sanitário. Tá? Recentemente o Paraguai, né, adotou o vazio sanitário, isso é muito importante, é um país vizinho, né, ao Brasil e que tem uma área significativa de soja. E lembrando, né, que no Paraná, Mato Grosso e Bahia é proibido soja após soja, né, a legislação não permite isso. E também falar do calendário. Né, no Mato Grosso do Sul e Goiás, permite-se que se semeie a soja até 31 de dezembro. Perfeito. Tá? Bom, quais são as estratégias para evitar essa resistência, para a gente ter uma maior longevidade dos produtos, né? Tem que fazer o MIP, MIP é a base de tudo. Utilizar sempre misturas comerciais formadas por 2 ou mais fungicidas. Aplicar, né, doses e intervalos recomendados pelos fabricantes, observando a bula, tá? E reforçando, né, os fungicidas eles devem ser utilizados preventivamente. Tá? Sendo preferencialmente a gente fala assim no campo, patrônio, antes de fechar a rua, né? Então aplicar o produto antes, permitindo que o produto chegue no bacheiro da planta. E para finalizar, né, como estratégia de antirresistência, não utilizar mais que 2 aplicações do mesmo produto na safra, tá? No máximo 2 aplicações dos carboxamidas, tá? E não utilizar, né, os carboxamidas quando a doença estiver bem estabelecida, tá? Produtor monitorar, quiser saber, tem um consórcio antiferrugem.net, tá? Procure treinamentos também no Senar que ensina a fazer essa parte de monitoramento, conhecer e reconhecer a praga no campo. Wellington Magalhães, obrigado pelas suas informações, um assunto extremamente denso, complexo e extremamente importante. Obrigado por esclarecer um pouco mais sobre ferrugem asiática, os impactos, né, e como tentar manejar para evitar a resistência dessa doença. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem.